E aí, pessoal, boníssima noite. Estamos aqui, eu e Hugo Moreno, fazendo, E aí, galera? fazendo a breve, porém necessária leitura do que houve esta semana, né? Esta semana passada, dia Dia 18, 10, 11? Não, dia 18. É dia 18, pô. 18. dia 18 do 3, no último campeonato do Velho Vintage na loja. E você quer começar algo? Acho que a gente pode começar dando um briefingzinho dos decks de baixo, que também a gente não tem a lista, né? E aí ele já separou ali as listas, a gente acabou pegando da galera. Isso aqui, galera, só pra gente ter um controle, assim, barra noção do que está acontecendo na loja, o que a galera tá trazendo, entendeu? Também é bom para quem tiver interesse, né? Fazer uma pesquisazinha aí, né? Porque tem gente que joga o torneio, mas não fica muito ligado no que está acontecendo. Porque a nossa ideia é manter os torneios toda semana, né? Então, vamos começar falando do bracket que a gente não tá lá, dos Thiagos, que, enfim, os brackets que a gente tá, a gente vai ter mais para comentar, né? Tem o seu deck também, tem as partidas que você jogou, tem as partidas que eu joguei também. Fazer uma breve explicação, né, Hugo? Para quem não foi no repassado, houve dois pods, né? A gente teria 15 players, a gente teria cada um bye dentro do contexto. Não, cada um bye não, um bye, né? Só que aí fecharam os 14 players para não ficar cada um com um bye nos pods, a gente colocou um pod com 8, um pod com 6 E, e logo assim todo mundo joga. É, mas mesmo esse assim, a gente coloca sempre 3 rounds, para não esticar muito a noite, né? Então, tipo, mesmo que seja de 4 a 8 players, dá certo 3 rounds, sempre. Isso, perfeito. E o que tem acontecido é que temos terminado realmente bem cedo, né? 9h20 a gente já tem terminado já a maioria dos jogos. E Sim. 9h30 a gente já está se recolhendo. Essa aqui é a colocação, pessoal, né? Do primeiro pódio, Thiago Leal, né? Ficou em primeiro lugar, com um deck completamente novo de combo, né? Que a gente vai explicar já já. João Victor, né, em segundo lugar com Mono Green Post, nada a declarar sobre o deck, mas vamos falar novamente sobre isso, que já é a 14ª vez que ele está em primeiro e segundo, né? Arthur, né, em terceiro lugar com Mono Blue Merfolk, que fez uma ótima colocação, visto o fato que ele nunca tinha jogado com o deck, e também pelo fato de que o deck é o deck da loja, né, usado, criado por Hugo aí, ele fez todo esse processo aí de impressão dos decks, né, vistoria da lista para fazer com que as pessoas que cheguem lá e não tenham decks joguem, né? Então parabéns, Hugo. Inácio Vale também salientar também que o Arthur tava sem side, viu? Tu jogou sem side. jogou sem side, né? Fez terceiro lugar, ou seja, perfeito, perfeito. Muito bom. Inácio novamente com um control, né? Dessa vez Esper Control, que na verdade ele já tinha jogado antes com esse deck, né? Roberto foi com o Foi. Monoblue Mobilize e Thiago Senna com o Boros Retribution. Não ficou em último lugar na última que ele foi com esse Boros, que na verdade mudaram algumas coisas, né? Só que nessa ficou em último, infelizmente, né? Tem alguma consideração sobre esse pódio, Hugo? Eu acho que, bem rapidamente, assim, eu acho que eu lembrei que o Boros do Thiago, na verdade, é Madu, porque ele estava usando aquela barreirinha lá que, quando toma dano, o cara perde de vida, né? Também, então eram 2 Madus aí, em quinto e em sexto, respectivamente. O Roberto, foi a primeira semana dele, foi bacana ver ele participando, e muitas pessoas comentaram no grupo que essa mecânica de Mobilize, ela é forte também, uma mecânica rápida, né? O clock da loja está bem agressivo. Eu conversei particularmente com todos eles e mundo está bem ciente de como está funcionando o VV na loja, né? O Inácio é o único jogador de controle fixo, eu acho isso muito legal. Acho que toda loja tem que ter um maníaco que joga de afim, que no nosso caso é o Abadia, e um maníaco que joga de control, que nesse caso é o Inácio, né? Tanto o maníaco do Monohead, que as pessoas, a galera que vai jogar de pai, mas eu acredito muito no deck dele. Eu não sei se você quer. Pode falar. O que eu gosto na análise desse pod, não só desse pod, como dos dois juntos, é que a gente simplesmente não está vendo o Monohead mais. É, Não existe. mono, Simplesmente não existe. o Monohead sumiu e não é justo, tecnicamente falando, porque, na minha opinião, a versão mais forte do Monohead é o Burn, né? E o Burn não usa nenhuma das cartas que a gente restringiu, né?
Então, a gente teve um dos guerreiros do Monohead aí, que foi o Thiago Leal, debandando para uma outra estratégia que se provou. Aliás, os dois guerreiros de Monohead debandaram para outra estratégia. O Luiz Eduardo ganhou de Monohead uma semana, estava de Boros Convô. E o Thiago Leal, que estava de Red Deck Wins, foi de Ups aos Spells, que é um deck de combo, como você falou. Né? Então a galera optou por outras estratégias e teve mais sucesso. Mas realmente, o Monohead estava com tanta representatividade na primeira e na segunda semana, né? Desapareceu. Isso, perfeito. A gente, no segundo pod, que é o pod maior, onde eu e você estávamos, a gente viu de fato, né, coisas muito diferentes, assim, né? É um pod que você não vê todo dia, porque é um pod bem atípico. Eu falo não atípico porque os decks, eles de fato são decks do formato já conhecidos, etc. Mas é um deck que foi muito diferente. Você não viu muita coisa repetida, né? Na verdade, a única coisa repetida aí foi o Mono White Humans, que nem tão repetida assim foi, né? Que são listas diferentes. Do Neto e do Matheus, porque realmente são bem diferentes as listas. E a gente veio com o Boros Convoke do Albagé, Luiz Eduardo aí, que, né, fez um ótimo deck. Eu vi ele massacrando os players. Abadias com Means Affinity, né, masterizado. Eu acho que ele melhorou bastante do último jogo para esse, do último campeonato Melhor para assim. esse, né? Nós temos uma surpresa aí, que é um Mono Black Devotion com recursão de Grave, né, movido pelo Rafael Diniz. Eu perdi para ele, eu não conseguia jogar porque tinham Bloodghasts que não conseguiriam ser anulados, né? E cara, quando você tem um Mono Terror que ou joga ou joga de Hyper Agro, né, dentro do contexto geral, muito rápido, ou joga de um Full Control, né, você meio que pende assim para remoção. Porque o Mono Black, em tese, esse Mono Black, depois de uma análise fria, é o melhor deck para você ir contra o Mono Terror, né? Literalmente, fazendo uma análise assim bem superficial, mas depois eu Sem explico bias, porque né? quando a gente for ver as listas. O Neko Sem bias, Jagan, né? hã? Sem bias. Tem A bias, análise sem bias. Tá. mas eu vou dizer o porquê depois. É. O Neto Jagan foi com Mono White Humans. Agora um Pioneer Version, a gente vai falar sobre isso. O Matheus, ele foi com o Mono White Humans clássico do velho Vintage, né? Uma lista mais consistentemente rápida. E por incrível que pareça, teve um pouco mais de dificuldade, né, de alcançar o topo, né? Talvez tenha sido as matchups ali. Ficou em sexto lugar e o Neto em quinto, né? Supostamente a versão clássica seria mais forte que a versão Pioneer, porque a versão Pioneer é a versão Pioneer, né? Ela é um pouco mais enclausurada. Mas a gente não teve tanta sorte. E o Bruno veio com Cascade Rhinos. Né? Você tem alguma coisa para falar sobre esse deck? O Cascade é uma das listas também que eu deixei na loja, né? E, na minha opinião, ele é um dos top 3 do formato, né? É muito consistente, ele tem muitas formas de fazer a bagunça dele lá, né? O Bruno, num jogo, eu peguei ele no último round, a gente estava na lanterninha do negócio, mas a gente se enfrentou no último round e ele, no turno 1, ele estourou uma Lelia, né? Ele exilou o Simian Spirit Guide e um elfo lá, e aí fez a Lelia, que ela tem ímpeto, né? Aí ela já bateu, isolou uma carta do topo, tomei 3. Aí eu, sei lá, voltei, fiz um cantrip, alguma coisa assim. Ele já voltou e fez o Cascade com o Rinoceronte, botou mais 10 de ataque na mesa. E o Cascade também aumentou o dano da Leila. Tipo, o turno 2 tava basicamente morrendo, tá ligado? Eu conversei com ele, ele falou que as partidas que ele perdeu pros dois humanos, ele demorou para conseguir fazer isso, né? Tipo, a sorte que ele teve comigo estourando no turno 1 uma thread, parece que com eles ele não fez e tomou, sei lá, turno 1 bicho, turno 2 talha, turno 2 talha, né? Que atrasa ele também bastante. E ele também estava jogando sem side, né? Então, a experiência dele também jogando com o deck. O Arthur, acho que ele já tinha experiência com o Merfolk, ele tinha comentado, mas o Bruno, com certeza, não. Em casa, a gente conversou sobre o deck, testou uma partida e ele foi pro torneio, né? Então eu acho que quem quiser pegar esse deck para brincar, ele tem muito potencial para fazer um estrago danado, principalmente com o site certo. A gente vai. Nós temos o link dele. A gente vai. Eu vou pegar ali, eu não tinha separado, mas depois eu pego pra gente dar uma analisada. E aí eu quero que você me Mas. fale o que foi isso aqui. Então, cara, eu também não sei, bicho. Aconteceu, né? Não foi.
Não foi o que eu quis, não foi da minha escolha, né? Mas meus oponentes todos estavam lá para me punir, você foi um deles, inclusive, né? E a lista não estava certa, eu tive draws horrorosos, e eu aceito a minha derrota com uma vírgula. Comentei com a Lavagel o seguinte: numa partida contra ele em específico, se o Tendrius, que estava na minha mão nas duas partidas, fosse um Great Shot, ele tinha morrido. Então, eu estou feliz pela comunidade, que o ban do Great Shot foi certeiro, mas eu estou triste porque eu não me fudi, né? Mas eu comprei o tênis contra ele e na conta lá, no caso do primeiro jogo, ficou faltando literalmente um disforme. E se fosse o Great Shot, tinha recursão, porque eu ia ter mais mana. O Ent, ele acaba. O Ent não, o Tendrils acaba custando de 3 a 4 manas a mais, né? Se você não tiver uma forma de reduzir a mana, e lascou mesmo, né? No G2 ficou faltando um ritual justamente para alcançar a mana do Tendrils. E se fosse o Great Shot, teria dado a conta certinho. O deck dele não tinha apresentado interação no sentido de, tipo assim, descartar, anular. O deck dele estava apresentando um clock, né? Tipo, ele estava botando bicho e me batendo. Então, no clock que ele botou, se eu tivesse com o Grape Shot, tinha dado bom. Então, o deck muito complexo de se montar, eu já fechei aquela lista e já estou abrindo outra. E tentar fazer o storm funcionar com a mecânica que eu acho maneira. Eu acho que ela não é tão assertiva quanto os outros decks de combo que existem no formato, né? É bem complicado de montar o deck. E eu acho que isso foi comprovado uma semana, que eu fiz 0-6, né? Eu perdi todas as partidas de 2 anos. Fato é, né, que o Grape Shot ele serve também para você destruir bichos pequenos, né? Ou seja, você perde muito não usando o Grape Shot. Digamos que você Sim. não tenha turno 2 para fazer alguma coisa com um ritual. Nem que você coloque seu combo um pouco Ah, mais para frente, você teria ali um recurso para destruir 2, 3 bichos dele que não dariam convoco, não fariam muita coisa aí. sim, sim, sim. Eu já cansei de fazer no segundo turno, tipo, ou no terceiro turno que seja, tipo, ritual, mana morte, grape shot, por exemplo. O deck ele tinha dois grape shots no main deck, né? E eu posso ter recursão com Passion Flames. Então, tava 9 de dano, limpava o bot que tava lá e eu conseguia esperar por mais 2 turnos para tentar combar de novo. Então, de fato, sem ter o grape shot, eu tenho um matchup pior contra o deck de criaturas, que já era um matchup horrível, né? O Red Deck Wins, Burn, Mono White Humans com a Thalia, são partidas horríveis pro Storm. Sem o Grape Shot eu não consigo tirar eles da mesa. E com o Tendrils eu tenho um custo de mana muito maior para poder, né, de fato, combar, né? Contra o Awa, eu consegui, inclusive, dar um Anger of the Gods no board dele. Matei a porra toda, foi só um bicho 4/4. Na volta ele deu ímpeto lá por bicho e mateu 9. Então, tipo, tá ligado? Não adianta eu querer fazer trocação para ganhar o jogo. Tem que, cara, né? Então, o cara tomar um Anger of the Gods e voltar me batendo 9, é isso, né? Enfim. Novamente, mérito dos meus oponentes que estavam lá para me punir, pela má construção do deck, pelas más escolhas de Mulligan e pelas gameplays também que eu poderia ter possivelmente jogado um pouco melhor. Eu perdi para você pro Planitual A, né? E é isso. Vida que segue. Então vamos, pessoal, agora analisar, né, as listas efetivamente, falando sobre a primeiro pod, né? O Hugo bem falou, né? Thiago e a gente falou, né? Todos nós. Thiago ele no torneio passado foi com o Boros Retribution. Esse Boros Retribution virou um Mardu agora, né? Que ele usa cartas que na verdade servem para o proteger e matar o inimigo enquanto o protege, né? Sim. Ou seja, ele tem provavelmente é um deck que tem uma dificuldade de lidar com control e ele meio que forma-se dentro de um contexto onde o ambiente é agro e se aproveita disso. Mas não tem dado muito É. certo, né? Não tem dado muito certo. Mas do Mobilize, né, tem uma lógica mais agressiva, né? Foi o primeiro torneio do Roberto. O Esper Control de Inácio, ele usa coisas do tipo Durez, Inquisition of Kozilek, manulas pontuais, criaturas que entram com flash, ou então que tem voar, Death Touch, compram uma carta, né, como aquela corujinha. E vamos efetivamente para o primeiro deck da lista, né, terceiro lugar, do Arthur Mono Merfolk, que jogou sem side, ou seja, uma dificuldade muito grande. E ele está
Vou pegar aqui o que eu não tinha colocado. Eu sou burro. Acho que Não, sim. ele tá Colocou ali, não? ó, teste ficha. Pô. É o Fish. Você quer falar sobre ele, já que você Sim, foi sim. a pessoa que idealizou a adaptação do deck para o ambiente da loja? Então, o Merfolk não tem muito segredo, né? Tipo, no sentido de que você quer descer os Merfolks, você quer pumpar os Merfolks, né? Você quer que eles fiquem maiores, então você tem alguns lords que tem essa função. Vou te pedir pra você colocar no grid, Caio, por favor, para poder visualizar um pouco melhor as cartas só. Ah, sim, coloco sim. Valeu. E esse deck em Pronto. específico, eu acho que o grande legal dele, que é o clock dele ali. O Excalibur deu um boa noite pra galera aí. Seja bem-vindo, a gente tá falando do seu deck agora. Boa noite, meu amigo. Bom, grande Arthur. Esse deck, eu acho que eu coloquei 8 lords nele só, não coloquei mais. E ele tem algumas mecânicas interessantes para o combate, porque ele consegue tapar muito bem o bloqueador. Né? Ele tem o Ridgeway que faz isso quando você faz um Merfolk. Ele tem um outro Merfolkzinho também que quando você desce um Merfolk você consegue tapar. Então, tipo, é que ele é rápido, do nada ele consegue criar um tempo meio que opressor e às vezes até imbloqueável, né? Porque ele tem aquele Merfolk custo 1 ali, o terceiro. Quando você quica ele, o terreno do cara vira ilha. E aí você tem os Merfolks que dão travessia de ilha, né? Então, às vezes, você está mais defensivo com os seus Merfolks ali 3-3, 4-4, de repente você desce a travessia de ilha e bate 10, pum, tá ligado? E tem algumas mecânicas, além de fludar um pouquinho o board, tem algumas mecânicas defensivas também. Pô, tem aquele mecânico, aquele Merfolk ali, o Harbingers of the Tide, acho que ele é o quinto Merfolk ali em cima. Você pode descer ele com flash, pagando 4. Então, olha o Taiga aí, ó. Acabou de sair do show dos Skrillex. Doideira, hein, Tiger. A gente vai falar do seu deck logo logo. O Tiger ou o Thiago que ganhou. Grande abraço, mano. Voltando, o Harbingers of the Tide, você pode descer ele para voltar uma criatura pra mão, né? Uma criatura que tá atacando aí num late game maior. O que pode acontecer com esse deck? Ele pode dar bastante stall, como eu falei, com o Hans que tá tapando a galera. E a deusazinha Merfolk ali, que é a última, máquina, velho. Ela é indestrutível, quando ela bate, você compra uma carta, então você tá comprando 2 cartas por turno aí com muita facilidade, tá ligado? O Frasco do Éter, claro, é a cola do deck, mas ele é um deck até demais, entendeu? Com o custo do VV, é um pouco difícil de colocar uma lista assim, boa, tá ligado? Uma lista que seja realmente efetiva e tenha mais flexibilidade. Tem uns Merfolks muito bons, tem um que custa 2, que ele tem flash, e você pode descer os Merfolk com flash, e você pode sacrificar um Merfolk para anular uma criatura do cara, mas ele custa tipo R$ 30, tá ligado? Então não dá para colocar na curva. Vocês viram que eu coloquei só 3 frascos do Ether por esse mesmo motivo, né? O frasco do Ether é uma carta que custa R$ 25. Eu gosto do deck usar Daisy, eu gosto muito da estratégia de você fazer um bicho e dar um Daisy no drop 1 do cara, então dá um Daisy no drop 2 do cara com o frasco na mesa. Você tira muito tempo, né? E o Merfolk, historicamente falando, ele é sobre tempo. Então, é um deck, essa lista ela é bem simples, pode ser que ela tá nerfada, entre aspas, que é para a pessoa ter essa experiência de jogar com o Fish, que é essa estratégia, desde literalmente do Alpha do Magic que ela existe, né? Você faz o Merfolk, você dá para você de ilha, bate com o Merfolk, os Merfolks eles entram fazendo efeito, né? Tipo, gerando fichas de Merfolk, comprando carta, virando permanente do cara, atrapalhando o jogo do cara de alguma forma, enquanto você faz posto e de repente, do nada, pum, você bate aí 10, bate 12, bloqueado, só morre. Dá para melhorar essa lista? Com certeza. Agora, cabe da pessoa que for jogar com ela na loja e ter esse interesse, né, gostar da estratégia, pegar e afinar ali ela. Fato é, né, o que você, quando fez a adaptação dessa lista para a loja, né, fez justamente no intuito de fazer com que ela não fique o ápice do que ela poderia estar. Exato. Então a gente tem Exato. coisas aqui plenamente substituíveis. Por exemplo, esse adepto aqui ele é uma carta boa, mas pode ser substituído possivelmente. Até mesmo o Curse Catcher aqui talvez seja uma carta boa, mas substituível. Porque se você tiver contra um agro, muitas vezes você não vai querer usar. Enfim, a gente tem algumas alternativas aqui. Mas o deck em si ele é muito bom. É um deck fechado. Você entra turno 1, turno 2, turno 3, ainda com Edervire você ganha espaço para descer Sim. coisas.
Foi um deck muito difícil de bater quando o Vini jogou com ele, né? No O Vinícius jogou na outra semana com ele, né? ele jogou na outra semana com ele. Agora a gente vai pro segundo deck, né? Que é o do João Vitor, Mono G Post. Mais uma vez, Mais uma vez chega no top 1 ou top 2. É um deck claramente deck, né? Ou seja, again. não é uma brincadeira o deck. E ainda há espaço de melhora. Olha isso. R$ 31, pessoal, é muito dinheiro. É muito dinheiro para esse formato. Para esse formato é muito dinheiro. Então, assim, há um espaço de melhora. O que ele quiser colocar ou tirar, que ele vai colocar ou tirar. E a gente vê que, na verdade, esse deck ele já sofre por muitas coisas. Porque é o seguinte: Michael Spawn está restrito. A Forja Mística por si só é restrita. O Sol Ring, importantíssimo, mas já é restrito também por causa do. Também é restrito, exato. Ou seja, ele tem várias cartas aqui extremamente poderosas, só que restritas. Então, se ele tivesse mais delas, talvez fosse muito mais explosivo o deck. Mas o que ganha, Com certeza. né, é isso aqui, né? É foda, cara. A consistência da parada, e eu vou repetir mais uma vez. Então, você até que foi bem assertivo no print post, né? Porque a minha argumentação com ele, tenho conversado também com o João por fora, né? Eu também tenho uma versão desse deck, e eu já estou fazendo uns testes adaptando com a ideia que eu tenho para a gente conseguir talvez dar um power level down no deck, né? Reforçando que isso não vai acontecer nessa liga, galera, também não vai nem reforçar que isso vai acontecer talvez na próxima liga, né? Porque eu acho que mudanças muito drásticas também, e muito rápidas, a não ser que seja uma coisa realmente muito problemática, né? Elas tendem a afastar a galera, né? Tipo, a pessoa quer fazer um investimento para comprar uma carta, ou enfim, tá afim de entrar no formato, e aí o deck dela toma uma porrada e o deck fica ruim, sei lá. Mas uma das ideias que eu dei no outro vídeo foi da gente dar uma nivelada no print post, né? Tipo, restringir ele, porque todo mundo concorda, inclusive o João, pelo que eu conversei com ele, que esse deck não deveria ganhar Milando, né? É um ângulo que o deck não deveria ter, né? E essa carta é o que possibilita o deck existir como 12 Post, que na estratégia do Legacy se usava a Vesuva, que é um terreno que é caríssimo, ele entra virado como cópia de um terreno que está em campo. Ele chamava 12 Post, você tinha o Cloud Post, que gera mana, o Post Tremeluzente, que ganha vida, e você fazia o Vesuva para copiar um deles, né? O Frank Post foi lançado, sei lá, ano passado, né, uma carta bem nova, e ela dá realmente a cola pro deck. Então, eu conversei com ele, cara, vamos tentar fazer uns testes, 9 posts, né, ver como é que o deck fica, se ele perde muito gás. João deu os argumentos dele, que eu concordei, né, eu passei os meus também que ele concordou, mas por enquanto vai ser essa lista aí, ele vai possivelmente mexendo uma coisinha aqui e outra ali. A lista dele é bem mais voltada para segurar agro, né, você vê que ele tem remoções pontuais ali no main deck, né, o Facial Contortion, tem o Lamento de Torcedor também que consegue anular feitiços, exilar bicho de bunda pequena. Ele tem o resto das contorções espaciais no site também, que ele sobe nas partidas mais pesadas. E a lista dele está usando 4 Oblivion Stone. Na minha eu usava só 3. Então, tem sido boas escolhas por parte dele também na questão de deck building. Está vivo contra o ambiente agressivo da loja. Se eu não me engano, ele pegou o Merfolk. Eu não lembro se ele pegou o Boros. Eu acho que ele não estava na mesma pod do Boros Convoke. Não, Ele perdeu pro Spell. o É. Sol Spells, Merfolk e ele também jogou contra O Mardu Mobilize, eu acho. Madu. Né? É. Aí, e até o Upsal Spells ele tem um side relativo, porque ele foi inteligente, né? E botou a remoção do cemitério. Mas é um ângulo também que, porra, se o deck ganhasse tudo também, aí é foda, né? Já ganha Milano, ganha de control, ganha de combo, ganha de midrange, aí tá. E E o deixar, João, por enquanto, tem sido. Pode falar. e deixar claro que é o seguinte, o deck. Esse deck, na verdade, ele tem ficado muito, muito à frente, porque não é nem que o deck ele é consistente, porque quando eu acho que o deck ele é consistente, não, o deck é consistente, claro. Mas assim, o que é a consistência, né? Quando você quer jogar de combo, você quer consistência no combo que você quer jogar, né? Quando você Sim. quer jogar de life game, você quer consistência no life game. Quando você quer jogar de mil, você quer consistência no mil. Quando você quer jogar de Ponza, você quer consistência no Land Destruction. Esse deck ele joga de determinadas formas
que assim, a consistência que falamos dele é a consistência de ganhar, não é a consistência de jogar de determinada forma. Então você tem aqui Exato. Pedra do Oblivion que resolve tudo. Você tem Spatial Contortion e Lamento Distorcedor que resolve as coisas pontuais do agro que tem vindo. Você ganha life, né? Com o Glimmer O terreno Poison ganha. e o Deformador da Criação. E você mila com Transpose. Ou seja, se você não tem absolutamente nada, sabendo que Todd Not Seer por exemplo, Todd Not Seer ele é muito melhor contra decks de combo, né? Queira assim, queira não, ou decks que são control. Ele é evidentemente melhor Bom, contra esses decks. Então, me pergunto, por que deixar só 2 Todd Not Seers? Talvez seja pelo meta da loja. Por que colocar 2 Special Contortions e 3 Warping Whales? Por causa do meta da loja, que tá um pouco mais acelerado pro agro, né? E, assim, Zona de Explosão resolve muita coisa. Enfim, ele tem mais 2 Special Contortions aqui, né? Cripta de Tormod, Lâmpada dos Perdidos, Extinguisher Battleship, que isso aqui eu não sei porque tá aqui, inclusive. Mas não, essa carta é boa. é Essa boa, carta é mas boa pra pra quem limpar tem o bot 4 também. Oblivion Stone já, né? Eu penso assim. Mas às vezes precisa, bicho, porque, por exemplo, contra o Elfo, ele subiu com certeza, e o Clock, né, naquela semana que a gente jogou, ele até comentou que tava com ela na mão, naquele último turno que a gente acabou empatando lá. Eu acho justo, é que nem ter a quarta Oblivion Stone no side, você jogando com 3, tá ligado? Tem partidas que você quer multiplicar o efeito, né? Você tem às vezes 4 swords no main deck, você quer ter 2 path no side pra ampliar o efeito, né? Eu sou a favor dele ter essa nave porque essa nave ela resolve muita coisa na hora que ela entra, né? Que é o que você quer. Você quer fazer ela já fazendo payoff, né? Umazinha não mata ninguém, não. De fato, você tem razão. Enfim, mas é um deck muito, muito consistente em tudo que ele quer fazer, porque ele faz tudo. E é isso, né? Mereceu o segundo lugar. Mas o primeiro lugar, que né, é o do Thiago Leal, né? Que se chama Ups All Spells. É um deck que ele chama. A.K.A. The Enemy. Ele chamou de Bandit, né? Que aparentemente o Hugo me falou que o Jack do Thiago ele sempre chama de uma música que ele gosta, né? De algo que ele curte musicalmente. E eu não é o meu estilo de deck, né? É o estilo de deck do Thiago, claramente. Mas ele serve para uma coisa, pessoal, é combar. Né? Ele quer combar o mais rápido possível. E note que o deck não tem lands, só que tem, né? Todas as cartas aqui, É, elas são, elas são, elas são, elas servem, né? Para combar de alguma forma. E são double side, né? Que é a Ladina de Nigriflor, double side. Treinador. coloca no grid aí pra eu falar pro pessoal como é que esse deck funciona. Aqui. Show. Então, galera, esse deck ele funciona em cima, ele chama Ups All Spells, mas ele foi por muito tempo chamado de Spy Combo, né? Ele é um deck remanescente, uma estratégia que apareceu no Legacy há uns, talvez, 12 anos atrás, que foi quando justamente essa carta saiu. E o Balustrade Spy ele é bem simples, ele entra em campo e ele mila do topo até vir uma land, né? Criou-se uma redundância maior com o informante da cidade lá que saiu, acho que em Retorno de Ravnica, que ele custa 3 ou 4, não lembro. E faz a mesma coisa que o Balustrade Spy, sendo que você tem que pagar uma mana e sacrificar uma criatura também. Então o deck basicamente tem 8 cópias desse mesmo efeito. Ele custa 3. Tem 8 cópias desse mesmo efeito, que é você milar. Antes, quando esse deck foi criado, ele não tinha esses terrenos MDFC, né? Que você consegue jogar com a carta modal, né? Tipo, atrás ela é o terreno, na frente que seja, e atrás ou na frente ela é outra carta. Depois que eles criaram os terrenos MDFC, basicamente o deck consegue rodar sem land, né? Que quando você procura no deck, eu acho que a parte frontal é sempre a parte que não é land, e você vai poder jogar as cartas como terreno, que para quem não entende o que eu estou explicando, essas cartas modais, elas têm uma face na frente e a face de trás, ao invés de ser o símbolo do Magic, que é outra carta. No caso delas é um terreno, que entra virado, para gerar mana, e tem um que gera mana te dando 3 de dano. Que ele é meio carinho, né? Então, tipo, ele não dá para colocar mais de 4. Na realidade, eu acho que não tem por causa de restrição de cor. Mas basicamente o que o Thiago quer fazer é isso. Ele quer descer os terrenos
foi muito inteligente, essa lista dele ficou muito boa, na minha opinião, porque ele colocou interação, tipo, Durez no main deck, tá ligado? Então ele consegue gastar o turno 1, o turno 2, dando uma olhadinha na mão do oponente aí, vendo se tem alguma coisa, né? Talvez nomeando alguma coisa pro Cabal Therapy, e aí ele vai pro combo, né? Ele tem o Elfo pra exilar da mão pra poder acelerar, ele tem Dark Ritual também. A ideia dele ele votou ali, ó. O Trawler é 7,90 e dá 3 de dano. Isso aí, é mais caro, na minha opinião. Na minha cabeça. E aí ele faz o Spy no turno 3 ou no turno 4, isso no G1, né? Mila o deck dele todo. Nisso que ele mila o deck dele todo, a Narcomoeba vai trigar, que é aquela cartinha azul lá em cima que eu uso no Dread também, que quando ela vai direto do topo do seu deck pro Grave, ela vai pro campo. Então ele vai colocar preferencialmente de 3 a 4 Narcomoebas, porque ele pode ter uma na mão, né? Ele também pode ter feito uma das criaturinhas antes ali, um Tinderwall, né, um Wild Cantor ali, que ficam em campo, podem gerar mana também eventualmente para ele, e sacrifica essa galera para castar o Dread Return, que vai estar no seu cemitério porque ele milou o deck todo. E aí com o Dread Return ele tem algumas formas de combate. Ele pode voltar o Angels of the Glory Rise, que ele vai entrar e voltar os humanos. Aí o anjo vai voltar a maguinha, que eu esqueci o nome, Lazumi, sei lá, e o maníaco do laboratório. Essa maguinha, ela tem a habilidade de você virar 2 humanos, né? Azami, isso. Ela tem a habilidade de você virar 2 humanos. Exatamente. E aí o maníaco do laboratório diz, se você for comprar uma carta e não tiver carta no deck, você ganha. Ele pode ganhar assim, ou ele pode ganhar fazendo o Lost Left Giant, que é uma criatura que quando entra em campo, ela dá dano na cara do oponente igual ao número de criaturas suas do cemitério. Então no G1, ele já tem uma certa recursão aí, e como ele vai querer combar. O deck é um pouco mais resiliente do que parece. Tem uma cartinha ali embaixo, o azul, que tem um flashback verde, uma mana só, que ele consegue, por exemplo, se você for exilar alguma coisa do cemitério, ele consegue responder e voltar essa carta pro deck. Então, dependendo do que tiver na mão dele, por exemplo, ele pode voltar o Dread Return pro topo do deck, por exemplo. Se ele tiver com Dark Ritual, né, as dentes dele ainda estão em campo, no próximo turno ele compra o Dread Return. Se você não resolveu o board dele, não resolveu o cemitério dele, ele comba de novo, né? Então, tipo, mesmo no G1, é super eficaz. Ele vai acabar milando também preferencialmente o Cabal Therapy. Então ele consegue olhar sua mão com Durez, dar o flashback no Cabal Therapy, matando uma Narcomoeba, alguma coisa assim, tirar o seu counter, tirar o seu exílio. Então, muito rápido no G1, geralmente comba no turno 2, 3, 4. Eu acho que a habilidade mais importante para pilotar esse deck, que foi a que o Thiago demonstrou pelo que eu conversei com ele, é a capacidade de saber ligar. Porque como o seu deck ele é um deck de combo extremo, você tem que saber equipar as mãos certas para poder ganhar o G1, que é um deck de G1. Ele é igual ao Affinity, ele é igual ao Burn, ele é igual ao Storm, tecnicamente falando. Ele é um deck que quer ganhar o primeiro jogo, quer roubar o primeiro jogo do oponente e tentar depois jogar com o side, né? Pós-side, ele tem algumas techs bem legais que ele trouxe do passado aí, que ele reviveu aí, umas techs que são interessantes contra exílio de cemitério em específico, né? Coisas que ele utilizou, tem formas também do deck se transformar com o Goblin Charbelcher, tá ligado? Olha, ele botou ali, se eu equipar uma mão que não tem 4 manas de turno 2 e 3, tá errado. Eu concordo, porque é o que ele quer fazer, né? O deck justamente só ganha por causa disso. Se ele ficar esperando que ele vai comprar terreno mana como forma de elfo ou Dark Ritual, depois do turno 4 ou 5, se não tiver na mão, ele tá deixando o espaço pro Boros Convoke matar ele, pro Affinity matar ele. Novamente, galera, é deck de combo. Quando ele comba na 2 ou na 1, concordo, tá completamente fora do clock. Agora, eu acabei de dar um exemplo pra vocês um pouco mais cedo na live, que o Bruno no turno 1 fez a porra da Lélia, tá ligado? E, tipo, tecnicamente ele ganhou o jogo aí, tá ligado? Tipo, ele exilou o macaco, exilou o elfo, fez a Lélia, bateu 3. Na volta ele fez o Cascade lá pro agente, e fez 2 rinocerontes, tinha, sei lá, 17 dano na mesa no turno 2. Então, tipo, às vezes quando a pessoa tá jogando contra combo, fica, sei lá, um gosto ruim na boca, porque você foi combado e morreu, mas se você for olhar pro tempo da partida, tava no turno 3, tava no turno 4, tava no turno 2, tá ligado? Fora os Convoke te mata no turno 3 também, cara. O Bunny te mata no turno 3 também, tá ligado? O Storm te mata no turno 4, entendeu? Então, a diferença é só como isso acontece, né? Tipo, e a gente tem conversado muito sobre isso. O Vale of Vintage tá se mostrando ser um formato de turno 3. Então, no turno 3, você tem que ou estar matando o seu oponente, apresentando um board que vai matar ele no próximo turno, que é uma coisa que o Boros Convoke, por exemplo, faz, ou impedindo o oponente de te matar, né? No caso, que é o caso do Cloud Post, né? Tipo, ele vai estar fazendo uma criatura que vai ganhar vida, ele vai estar exilando seu cemitério, ele vai estar olhando a sua mão com TKS para tirar a melhor carta, para não morrer, e na volta ele executa o plano dele. Então tenham isso em mente quando vocês forem construir o deck. O Exhaust Spells é só mais um deck. Ele sofre muito para side, né? Ele sofre para muitos decks também de G1, no caso a Thalia atrapalha ele bastante.
dele combar, e a gente tem representatividade de Thalia na loja, né? Ele sofre para counter pontual, se você der um counter na carta certa, ele não consegue combar no G1 também, melhor que seja a build dele, e pós-side ele é um deck de cemitério, então coisas que mexem com o cemitério vão ser muito fortes. Agora, claro, qual coisa você vai escolher para atacar, ele também tem um sideboard dele para poder atacar o que você escolheu, então fica esse mind games aí. O legal desse deck é isso, ele é flexível, ele não é tão frágil quanto por exemplo, o Dredge. Agora, eu já, na última olhada que eu dei na lista, pelo menos, acho que ela já passou de R$ 200, que teve uma flutuação aí de preços em algumas cartas, né? E eu acho isso legal pra caralho, porque, tipo, ela tá em 193 agora, quando eu tinha olhado ela tava em 201. Teve uma flutuada, subiu um pouquinho, depois desceu um pouquinho, né? Mas dependendo do que você for colocar no sideboard ou no main deck, você tem um espaço muito pequeno, né, para poder realmente deixar o deck tipo, optimizado, né? E eu não acho que dá para tirar o mérito do Thiago nessa situação, não acho que foi só o deck, porque é um deck muito complexo de se jogar, muito complexo de se entender quais mãos clipar, como muligar, né? O Thiago até explicou para mim que ele chegou a ver alguns deck techs do Legacy, de como sidear, né? O que você tira no G2, o que você coloca com determinada estratégia. Então eu achei o 3-0 dele super válido, porque ele se preparou pra caralho pro torneio, tá ligado? Eu acho que quem se prepara dessa forma merece ganhar, entendeu? Escolheu o deck, escolheu a arma boa, escolheu o field bom, se preparou, né? Então tava com o teórico, tava com o prático na manga. E é isso. Acho que eu já falei bastante. Perfeito. Agora a gente vai para o segundo pódio, né? Bora. A gente que sempre começa de baixo para cima. O Hugo ele foi com o Izzet Storm que combava não com o Grape Shot, porque tava banido, né, pessoal? Tava combando com Tendrils of Agony, né? Não deu muito certo. Infelizmente foi 0-3, mas é porque existe isso, né? No Magic a variância. Tem que existir. Só o João que não passa por ela. Porque o deck dele faz tudo e tudo muito bem e sempre. A gente vai começar aqui pelos Cascade Rhinos do Bruno, 7, né? A gente tem aqui o Grid, um deck extremamente forte. Muito forte. Ele na verdade, eu não diria nem que ele é um deck difícil, ele é bem claro, na verdade, né? Na minha concepção, só que o deck quer matar você batendo, como um agro faria. O lance é a velocidade que ele apresenta esse bloco, né? Porque ele consegue, às vezes, no turno 1, no turno 2, botar o agente, que já é 2-2, e cagar 2 rinoceronte 4-4. Muito importante, galera. Rinoceronte 4-4 com trample, né? E pode fazer na passagem do turno também com Violent Outburst, né? Então, tipo, você faz o seu turno ali crente, você tá seguro na passagem, ele exila um macaco, exila um elfo aí, faz um Violent Outburst. E para quem não entende como é que Cascade funciona, galera, os decks de Cascade, eles são sempre programados para fazerem a carta que o Cascade precisa fazer para ganhar, 100% das vezes. Então, toda vez que você ativar a mecânica de Cascade, onde você vai olhar o topo, né, e você vai procurar uma carta que custa menos, a única carta que custa menos de 3 no deck é o Crashing Footfalls. É a única. Todas as cartas, elas são meticulosamente escolhidas. Tem um dragão aí que é muito bom nesse deck, que ele é custo 4, mas você pode fazer aquela mecânica de Homem, né, que é 2, e aí você pode usar ele para anular uma mágica no seu cara e pague 2. Ou você pode pagar 4 e descer ele. Só que quando a carta está sendo vista na mecânica do Cascade, ela sempre vai custar 4. Mesma coisa, as cartas que são double-sized, que vocês estão vendo aí, que elas são, na realidade, split-sized, né? Tem uma aí que ela custa 1, por exemplo, e olha as 5 do topo e pega um bicho, e a outra metadinha dela custa 3 e destrói a permanente, e você coloca uma besta 3/3 pro cara, faz o Beast Within, né? Na pilha e no deck, essas cartas custam somatória das duas cartas. Então ela custa 4, tecnicamente. Então nunca quando você fizer um Cascade, por exemplo, você vai castar um Incubation sem querer. Mesma coisa o Fahrenheit. Fahrenheit também custa 4. Você vê que o deck ele é montado para toda vez que ele faz um Cascade, seja com Violent Outburst, seja com o Agente, ele vai acertar o Crashing Footfalls. Então isso pode acontecer no turno 1. Ele pode fazer mana, exilar o macaco, exilar o elfo, gerar 3 manas e fazer o agente, ou então fazer o Violent Outburst na passagem, e você tá olhando para 10 de dano aí na volta, com Trample, né? E o problema é que você sobrevive ao primeiro, e aí ele faz outro, tá ligado? E toda vez que ele faz, ele bota 2 rinocerontes 4/4 pra atropelar. E a Lelia, pra mim, é o grande bigode do deck, porque além dela ter ímpeto, ela cresce para cada triga do Cascade.
Então, se você tem uma Laília em campo e você bate, e o cara toma, por exemplo, você pode fazer um Violent Outburst, se você der sorte no seu Cascade e exilar 10 cartas aí, porque é aleatório, né? Você vai dar mais 10 marcadores para ele vai bater 13, 12, 15. Você pode encerrar a partida com spot, entendeu? É um deck que lá fora faz muito resultado no BV. Existe uma flutuação de grana muito grande nele, porque o Miskin Bull é caro. As cartas que tem plano B do deck, né, que são as cartas que tem iniciativa também, elas dão uma flutuada de preço. Então é um deck que o pessoal, pelo que eu acompanho lá fora, tende a dar uma abandonada às vezes. A Leila também sobe de preço, às vezes ela cai. Então às vezes ele aparece, faz resultado, de repente você pega o próximo top 8, não tem nenhuma cópia. Mas não é porque o deck é ruim, é porque a galera, eu já ouvi algumas pessoas que fazem curadoria do formato lá fora, a galera, eles preferem não se ater a decks que tem uma flutuação financeira tão grande para eles. Foi o que eu entendi, entendeu? Aqui no Brasil ele não ficou tão caro, quer dizer, dentro do parâmetro que a gente está usando, né? Essa lista também é uma lista que eu deixei na loja, galera. Então ele também está um pouco mais fadinho. A carta mais cara do deck, acho que é o Fury, está uns R$ 18. E tem uma cópia dela só. A flutuação de preço E, desse deck, né? Fazer um breve comentário sobre isso, é que claro, muitas coisas aqui jogam não só no Value Vintage, né? A joga Leila Lega, joga Modern, joga no Commander. Esses meninos aqui, Commander, eles jogam tanto no Commander quanto no Legacy, quanto no Vintage, né? Até sim, esse menino aqui também joga no Commander. Os Cascade jogam em outros formatos, ambas as cartas, né? sim. O Minskin Bull, ele já jogou em muita coisa. Então é A isso. máquina. É uma máquina mesmo. E, É. queira assim, queira não, a gente tá falando de um deck de 3 cores, né? Também não é um deck muito fácil, não. Não, não é. Não é um deck fácil de montar também, não. Foi bem complicado eu conseguir achar uma lista mais tranquila. E mesmo assim eu tomei porrada no turno 1 pro Bruno. E depois Rinoceronte na 2. Então, tipo, é um deck que eu acho interessante ver ele aparecer na loja, entendeu? Porque assim como o deck do Thiago, que era um deck de combo, assim como o Boros Convoke, ele vai querer te matar no turno 3, entendeu? E é o que eu venho falando e me repetindo aqui. A forma é só qual arma você vai escolher. Como que você vai querer fazer isso? Como é que você quer matar seu oponente no turno 3 ou no turno 4? Você quer matar ele batendo com o rinoceronte? Você quer milar o deck dele? Né? Escolher a arma certa. Eu acho uma arma muito forte pro VV esse Rhinos Cascade, com a lista afinada e com um sideboard muito eficaz também, com 3 cores, né? O sideboard tem algo bastante. Vale ressaltar, galera, que o Violent Outburst foi banido do Modern por causa dessa estratégia, né? Era considerado muito consistente no Modern, porque no Modern você conseguia rodar com cartas como Force of Negation, aquelas cartas que você pode dar pint na mão para, enfim, zoar o cemitério do cara, Fury e afins, né? No Modern você pode ter todas. E eles baniram o Violent Outburst. E o Violent jogou anos no Modern, né? E ele foi banido por causa dessa estratégia. Então, tipo, ela é bem forte. Provado e comprovado. É engraçado, né? Que Violent Outburst nunca é usado por causa do que ele é, né? Inclusive, É. concreto, plus one plus zero. Eu nunca vi ninguém ganhar por causa dessa habilidade. Mas, Não, você dá aí mais 5 de ataque que você quer, mas você vai cagar mais 2 minutos antes. então, exatamente. Mas aí vamos passar para a próxima lista, né? A gente É. vai ter agora, a gente vai fazer um breve apanhado do que esses Mono White Humans aqui representam, né? Quinto e sexto lugar. A gente pensou e de maneira errada, eu acho que principalmente pelo fato de que o pessoal não tem conseguido é, é, boas matchups, ou então tem tido azar, talvez, porque a gente esperava que o Mono White Humans ele permeasse o formato de maneira mais contundente depois que o Mono Red ele saísse. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu até o Eu momento. quero fazer um adendo. Eu quero fazer um adendo sobre isso que você comentou, que eu acho que é importante, que eu vou deixar você falar nessa, que eu acho que você tem mais a acrescentar, mas só em cima disso que você comentou, o Matheus, eu vi ele pegar o Mono Black e o Affinity, cara, que eu acho que são partidas horríveis para ele. E a partida que ele ganhou justamente foi o Cascade, contra o Bruno, entendeu? O Affinity é um deck de bicho, que é muito mais rápido do que o Mono White, e historicamente, quando você tem um deck de criaturas que é mais fraco do que outro deck de criatura, que o seu deck de criaturas está focado em ganhar de deck de não criatura, que é o caso do humano, você perde, né? E o Mono Black, acho que é muito clássico, assim, tipo, ele vai ter mais recursão, né?
ele vai ter mais dano, vai ter acesso a mais draw, né? Então, as partidas que eu vi, eu não vejo do Jacome. Mas as do Matheus, eu vi que ele abriu ganhando do Bruno, aí depois ele tomou uma porrada clássica lá do chapeamento, que ele tentou exilar a criatura do Abadias, o Abadias. Bom, eu vou trocar o chapeamento aqui pra esse outro bicho. E aí o Matheus falou, não, você não pode fazer isso, não. Posso sim, leia a carta aí. E aí ele tomou a clássica enrabada do chapeamento. O Matheus cresceu um pouquinho, tá tendo essas experiências clássicas de médio. Todo mundo passa por isso, Matheus, fica tranquilo. Você tem que tomar um Arcbound e tal, cara, pra você ver o que é. Mas é isso, eu só queria colocar esse adendo que eu concordo com você, também acho que ele teria se colocado um pouco melhor, mas nas partidas que ele pegou, deu ruim pra ele. E o que ocorre? Né? Vou começar a falar sobre o Mono White Humans clássico dentro do contexto do Vale Vintage, né? O que ele usa? Né? Ele usa 4 paróquias, né? Ele usa 4 paróquias, que realmente é uma carta muito forte, né, desse formato. Tá 1,34 aqui, ó. Provavelmente um downgrade pro MP. Pô, caiu de preço mesmo, ela tava quase 4 pontos, não. Né? Eu vendi um pra Bruno por R$7, ó. Ganhei. Tá R$2, 1,30, enfim. Usa 4 paróquias, 4 talhas, né? A talha ela é usada em quase todos os mono whites. Se não for usada é porque tá errado. Tá errado. E a Adeline ele usa 3, se não me engano. Né? Esse é o clássico. Você usa talha guardiã de Traben, você usa coisas do tipo PF, né? O tenente da Thalia. Hã? O tenente da Thalia também, que dá marcador pra galera. Exatamente, tem da Thalia. Você usa PF, você usa Zords, enfim. Esse é o clássico, né? Você quer colocar um. Você usa esse oficial, né? Recruitment Officer, que vejo muita gente usando. E qual a diferença da lista do Neto para a lista do Matheus, né? Que é o clássico? É que tem alguns recursos que o Neto usava, como o Guardião do Céu Interior. Essa não é a lista do Neto, tá, pessoal? Que tá R$300. Essa aqui é uma lista, porque eu não tenho a lista dos dois. Aí eu peguei uma lista aleatória, até porque Ganjo não entra. Uma lista aleatória para ser ilustrativo. Essa Guardião do Céu Interior é relativamente lenta, sabe? Só que aí ele tinha coisas que seguravam muito bem, que não são usadas na verdade no clássico e poderiam ser, né? Essa Coppercoat Vanguard, né, que é muito forte. A cada outro A mano faz um máquina. mais zero e salvaguarda um. E ele, contra mim mesmo, ele fez 2 ou 3, né? Ou seja, não tirava nenhum mano dele, porque salvaguarda 3. Você ainda tem Thalia, é absurdo pra você tirar. E já é um bicho 2/2 manas. Ou seja, é um valor absurdo, né? É indubitável. Isso joga no Pioneer. Coisa que não tá jogando dentro do Vale Vintage. Talvez o Matheus aí possa até ver, se ele for ver esse vídeo, né? Uma outra Carta melhoria. forte. Uma outra melhoria. Esse Veteran Survivor, né? Ele também usava. E eu acho interessante porque isso aí é uma carta que eu colocaria inside, viu, Hugo? Eu colocaria inside. Mas por ver já vir no Pioneer como uma carta de main, eu acho que ele só colocou mesmo. Né? No início da sua segunda main phase, se ele estiver virado, se vai ter atacado, você exila uma carta, né, de um grave. Né? Se ele tiver 3 ou mais Sim. exiladas, ele ganha mais 3 e Hexproof. Fortíssimo. Eu acho a carta boa. Eu gosto da ideia de você mexer com o cemitério no G1, na versão do Taxis que eu tinha feito, que era um Mono White também. Eu tava usando aquela, acho que é Sun Gold Champion, que é 2 manas 3/2. Quando ela entra, ela exila uma carta do Grave. Quando ela ataca, ela também exila uma carta do Grave. Eu Isso gosto mesmo. desse tipo de efeito. E isso tem ficado mais forte dentro do contexto do Mono White ao longo desses dias, né? Esse menino ele usava também, se não me engano, esse Hopeful Initiate, que eu acho que não era necessário na main, só que, enfim, é uma carta forte, tem training, 1/2, você já tem, né, destruição de artefato e encantamento de pronto, então, enfim, é uma alternativa. O Matheus ele não tinha essas coisas, mas ele tinha o Trabin Charm, né? Trabin Charm, que é uma carta que já tirou totalmente minhas capacidades de ganhar.
Carta é uma máquina, mas é carta de side, né? Carta de side que faz tudo, né? Ela lava, passa, engoma. Você Dá de um, ponto no Mercado Livre. não, é um removal de criatura, é um removal de encantamento e um removal de grave. Ou seja, você faz tudo. 3 em um. 3 em 1 e instant speed, né? Com Tem que botar no deck do João essa daí, hein? tenha medo. Tenha medo. Se tivesse não, ele pode usar isso aqui porque ele tem Chromatic Sphere, né? Ele pode usar, porque é isso. É, então, já que faz tudo, coloca no deck que já faz tudo também. Exatamente. Agora, o do Jaromir, ele tinha um diferencial, né? Que ele dava muito melhor com Swarm por causa dessa Declaration in Stone, que é uma carta ridícula de forte. E tá muito barata, velho. Essa carta sempre foi cara. 48 centavos, ou seja, nada, né? E isso aí é um absurdo por várias coisas, né? Primeiro, exila. Segundo, em massa. E terceiro, por 2 manas. Se fosse 3 manas, eu acharia razoável. Mas 2 manas, assim, é muito forte a Não é carta. exila e foda-se. Não é exila e volta depois, né? Tipo, com 2 manas, se você conseguir exilar 2 bichos do cara, você tá ganhando o jogo, independente da pista pra ele de volta, né? Exatamente, exatamente. A pista, você. Pista é um recurso muito, muito ruim de você receber depois de você ter uma criatura exilada, porque você perde muito tempo com a pista. Você tem que, Exato. você tem que É entender como quase que que uma bait, funciona. né? Exatamente. Aí essas eram as diferenças, né? Só que o Neto ele conseguiu fazer o Matheus conseguiu fazer 1-2, né? É, ele teve um empate contigo. Ele empatou comigo, ia perder, né? Ficou com 1 de life, não tinha mais um turno, né? Mas é isso, ele ia ficar 1-2 que nem o Matheus, não sei qual dos dois iria ficar melhor por causa do índice de vitórias, mas né, o deck que ganhou dele, e agora o Hugo falou, né? Foi a mesma lista, pessoal, a mesma lista do passado. Foi esse aqui, ó, VV Terror, R$ 58, o melhor do mundo. E esse deck aqui, sinceramente, ele é uma bosta. Só que ele é uma bosta boa. Por quê? Né? Porque ele é simples, bicho. Primeiro que o VV, ele não usa Terror. Né? Ele usa Sailor's Bane. E usa só 4 Sailor's Bane e mais nada. Né? Só 4 só. E Sailor's Bane é uma carta boa, é. Só que esse deck, ele não pode ser considerado um mid-range, porque de fato ele joga como agro em determinadas partidas e ele joga como controle em outras partidas, né? Ele consegue ganhar turno 4, né? Inclusive parar pessoas turno 3, turno 4 por causa dos recursos que ele tem, né? Você usa Fading Hope para você controlar o topo e voltar uma criatura e tirar o cara do clock. Spell Snare para você tirar um combo. Muitos combos eles começam com alguma coisa, né? 2 de custo. Thought Scour ajuda você a comprar carta, né? E faz a recursão para você pegar as cobras. Captura da essência, enfim. Isso aqui na verdade é uma coxa de retalhos, mas uma coxa de retalhos muito bem feita, viu? Olha só. Ona Leak, né, que é um anula universal. E quem perdeu pra esse deck aí, enfim, você é um jogador péssimo, viu? Se você perdeu pra esse deck. Brincadeira, pessoal. Ele fez 3-1, não sei como, e agora fez 1-1. Eu perdi, viu? Eu perdi pra esse deck, eu me senti ofendido. Não, assim, a verdade é que não deveria ter perdido, né? Mas o Storm, na minha concepção, eu não sei se você concorda com isso, você pode emitir sua opinião. O Storm ele tem uma dificuldade de lidar com decks que eu poderia chamar de hyper controls, né? E quando eu tava jogando com você, eu me lembro de ter dito, né, que eu me liguei até 5 só pra vir os Spellsnare. É, assim, o Storm, ele perde pro Control que ele não conseguir resolver um Pyromancer Ascension. É só isso. Entendeu? Toda a sua argumentação é válida se você deixar o Pyromancer Ascension cair na mesa. Porque o Pyromancer Ascension, ele não liga pra carta ser anulada. O trigger dele acontece se eu tenho uma cópia da carta no cemitério. Então, se anular o Goblin, anular a Lontra, anular o Passion Flames, foda-se, né? Porque você não exila grade no G1. Então, se eu resolver um Pyromancer Ascension, se eu conseguir enganar você ali, tirar o seu tempo com Remand, alguma coisa assim, resolver um Pyromancer Ascension, você perde. Porque você não consegue ganhar da recursão do Pyromancer Ascension. Você vai anular a carta, mas a cópia dela vai trigar, e eu vou gerar mana, vou fazer as recursões. Agora, se você conseguir fazer, que nem você fez, ligar assim,
achar a porra dos dois. Não foi um Spells Snare só, não, tá, galera? Ele achou os dois que tem no deck dele, né? Então ele conseguiu anular justamente com os Spells Snare os meus dois Pyromancer Ascension que eu achei naquele jogo. Novamente, mérito do meu oponente por estar me punindo. Mas eu não acho a partida ruim. Eu, inclusive, ganhava com muita facilidade na época do Jeskai Control, que era um deck que também jogava com 3 ou 4, ou não, 2 ou 3 spells, né, no main deck, mas como era multicolorido, ele tentava fazer outras coisas também, né, tentava fazer Bolt, Snapcaster e tal, e todo mundo caía nessa bait. Se eu resolvia o Pyromancer Ascension, acabava o jogo. Agora, se você não resolver o Pyromancer Ascension, aí o Storm tomando. Eu não deixei resolver porque eu sabia que iria dificultar todo o resto do jogo, né? E por isso que eu fiz isso. Exato. Né? E deu certo. O deck ele é barato, pessoal. Tem algumas safadezas aqui como Rogue's Passage. O side dele é basicamente para você lidar com determinadas coisas. Por exemplo, o que eu geralmente faço. Eu tenho 4 Mana Leaks, né? Mana Leak ele é um counter razoável. Só que não é o melhor. Se eu vejo que o deck é de criatura, eu tiro 3 Mana Leaks, ou enfim, tiro outras coisas. E coloco 3 Essence Scatter. Se eu vejo que o deck ele é muito mais... inclusive eu fiz isso no G2 contra o Hugo, né? Que eu coloquei... Eu subi 2 Negates e subi... um Negate e 2 Spell Pieces. Pensando, nossa, eu preciso tirar o que ele mandar no início. E ele Essa é a choração. um monte de criatura. Ele subiu um monte de criatura e ia me lascar lindo ali. É chorar sangue naquela partida, na moral. Petri Snipe, Monge. Só que ele zicou, né? Ele zicou e eu consegui fazer uma anulinha ou outro que fez com que ele simplesmente desistisse. Ou seja, sorte, né? Essa foi sorte. Porque eu subi errado o side e ele subiu o side certo. Mas esse é o deck. Aqui é a mesma lista da passada. Agora vamos para terceiro lugar, que é a imagem, né, pessoal? A gente vai aqui com o deck do Rafael, que ele não subiu a imagem do grid, mas a gente vai ter o que temos agora. Quer falar um pouco sobre esse deck? Você acha que tem mais considerações sobre ele? Bom, o Mono Black, de um modo geral, ele é bem tranquilo de entender o que ele faz também. Ainda mais com o nome que ele deu, né? Mono Black Devotion, né? Porque, para quem não sabe, a mecânica de devoção, ela quer contar quantas cores do símbolo de mana estão em campo, né? Então ele tem cartas como, por exemplo, ali o Phyrexian Obliterator, né? Que são 4 manas pretas. Então, se você tem alguma carta que faz alguma coisa, tipo assim, exemplo, compre uma carta para cada devoção ao preto. Ele vai comprar 4 cartas ali, sacou? Então, o que ele quer é isso. Ele quer fazer um monte de criatura e abusar da mecânica. Pelo que eu vejo no main deck aqui, ele abusa mais com o Mercador, né? O Gary, né? O Gary, ele drena, né? Ele tira a vida do oponente e você ganha vida igual a sua devoção ao preto. É que ele é agressivo, então você vai fazer um monte de bichinho, uma mana 2/1, com recursão, né? Tem bicho que você pode pagar ele do cemitério pro campo, tem o Bloodghast, quando você faz uma land, ele volta do cemitério pro campo. Então as chances são que você sempre tenha, tipo, 2, 3 de devoção ali na mesa. O Gary já conta com mais 2. Então quando o Gary entra, porra, você dá um swing de 5, tá ligado? Você, tipo, tira 5 de life do oponente e você ganha 5, né? É bastante coisa, é um clock a se considerar. Se ele conseguir descer, claro, um Phyrexian Obliterator, vai ficar difícil para o oponente ganhar, né? Porque é uma carta muito forte. Toda vez que ela toma dano, para cada dano que ela tomou, o oponente é obrigado a sacrificar uma criatura e ele é 4 manas 5/5. Né? Uma das cartas mais caras do deck, acho que é a mais cara do deck. E eu sempre gostei muito do Obliterate. Eles fizeram uma versão branca dele depois, eu acho da hora. E ele usa umas cartinhas assim, bem que ele escolheu pro metagame também. Ele usa as 2 Lilianas. Não tem ninguém usando Planinauta, porque o clock do Value Vintage ele tá muito próximo mesmo do clock do Legacy moderno, né? E no Legacy moderno você não vê mais Planinautas. E o Legacy antigamente ele era dominado pela Liliana e pelo Jace, né? E depois pelo Teferi. Mas você não tem mais tempo, tá ligado? Porque as criaturas elas são muito boas, elas fazem tudo. As criaturas têm um corpo muito maior, muito mais recursão, né? As mágicas não melhoraram tanto, mas no Vale 20 a gente tem acesso às mágicas antigas do Magic, né? Então é muito difícil você conseguir descer um Planinauta e realmente ter valor dele. Tipo, imagina uma Liliana, turno 3. O máximo que ela pode fazer é sacrificar uma criatura do cara. Isso contra o Poros Convoco, você morre na volta. Isso contra o Storm, você morre na volta. Isso contra o Rupture of Spells não faz absolutamente nada, entendeu? Então, a carta era absurda. Esses são formatos diferentes, né? Para finalizar, ele tem um switch de remoção interessante, né? Tipo, tem 2 Smallpox, que eu acho que é muito bom nesse formato.
foi testado também pelo Luiz na outra semana com o deck de Cox, que ele não foi tão bem, mas eu acho que uma remoção muito forte. Você tira a land do cara, pode acabar zicando ele também. Tira a carta da mão, tira o bicho, tira os paradrapos da ferida dele, pisa na cara dele. A carta é maravilhosa. E a carta que eu achei engraçado ele colocar no deck e mostrou que fez resultado, né, foi o Desenterrar, né? Uma carta tão simples, uma mana, volta aí um bicho do Grave. Às vezes ele botar um Calitas ou botar um Obliterator que você matou, eu choraria sangue, né? Então, Rafael também inaugurando aí, assim como o Roberto, né? E seja bem-vindo todo mundo que está entrando no formato recentemente. Tiveram algumas pessoas que aderiram ao grupo também recentemente. Vocês veem, galera, que a gente tem muito deck, não é pouco, né? Muito deck que é tipo lista nossa, tá ligado? Tipo, a lista que a pessoa pegou, ela fez, ela levou. Não necessariamente vai ser uma lista que vai fazer um 3-0, tá ligado? Que vai fazer um 4-0. Mas eu sempre falo o seguinte: quando você está testando um deck novo, um deck que você acabou de criar, eu acho que você tem que mirar num torneio de 3 rounds num resultado tipo 1-2. É um resultado fair, tá ligado? Você mirar um 2-1 pode mexer um pouco com o seu ego. Então 1-2 é fair. Você vai ganhar uma partida, vai perder duas, ou vai empatar uma, que seja. Fez o 2-1, lucro. Fez o 3-0, tá virado pra lua, tá ligado? E você vai pegar aquela data que você obteve daquele torneio e vai tentar melhorar um pouco a sua próxima, o seu próximo torneio. Que é justamente o que o Abadias fez, que eu tô vendo que o Caio tá procurando aí. Melhorou muito a lista do Beans Affinity, cara. A lista que ele tava usando aquele encantamento vermelho, que quando entra em campo você descarta uma carta se você quiser e compra uma carta, pode estourar ele para dar ímpeto para as criaturas. Ele tinha comentado sobre essa técnica na semana e ele trouxe ela, né? Porque esse deck, ele tem muita facilidade de fazer os bichos de graça no turno 3, que seja turno 4, né? Que ele já vai ter uma quantidade muito grande de artefatos. E ele vai, de repente, descer 4 bichos 4/4, estoura aquele encantamento, dá ímpeto para todo mundo e você que se vire, né? Isso sem tirar o Cranial Plate, né? Que, meu Deus do céu, que carta é essa, né? E esse Frog Enforcer que é ridículo, né? Porque Ridículo. ele de fato é uma carta muito fora da curva, assim, e os caras não souberam fazer, a verdade é essa. Porque ele é simplesmente um seu barriga melhorado, porque ele possibilita outras coisas, sabe? Assim, queira não, você tem duas cartas aqui, né, pessoal? O Batracoid, né, que é o Frogmite, e o Mirror Enforcer ao mesmo tempo. Exato. Ao mesmo tempo num deck que você simplesmente vai usar porque o custo de mana dele, percebam, o custo de mana dele continua sendo 7. Você pode eventualmente descer ele por uma vermelha e o Up the Beanstalk já faz com que ele trigue de qualquer forma. O Sojourner's Companion, ótimo também, na verdade é um Mirror Enforcer mais forte, né? Não sei quantos ele... Você vê que todos os que vieram depois do seu barriga são melhores que o seu barriga, mas o deck usa os três. Então, o deck usa os três, né? O Todd Monitor, mesma coisa. Ou seja, ele vai ter draw a todo momento, né? Não sei, e essa lista especificamente, ela usa Toddcast, né? Mas eu acho que não precisa. Assim, até eu não sei, tipo assim, precisa. Assim, eu usaria também se eu visse que, pô, tem coisa faltando, assim, tem. Mas é uma carta até carinha, ó, $3 aqui. Eu não sei quanto tá no. Não sei quanto tá no. Na liga, né? Deixa eu ver aqui. Lá fora o pessoal comenta isso, que o Toddcast ele faz o Beans Affinity flutuar bastante. Acho que na lista dele ele não estava usando, não, porque ele estava usando o encantamento azul, que é 3 manas, 10 reais. R$10 é bastante. Tem aqui um Mais barato tá Devastator, né? 5 e pouco ali. Ainda assim, se usar 3 é 15 conto aí. Talvez se fosse É. mais interessante você tirar, não sei. Ele tava usando a versão. Uma versão Rakdos, né, Hugo? Se não me engano. Era Rakdos e tinha o Up the Beanstalks. Era Então Rakdos, era, só que ela era um tinha Thought Jand. Monitor. Eu me lembro. Então não era Rakdos, era Grixis, né? Era Grixis, mas ele tinha o Up the Beanstalks. Ou seja, você tava meio que com 4 cores ali, né? Jogando. E rodava. Eu acho que rodava porque ele usava o Springleaf Drum, né? Ele usava o Springleaf Drum e usava o Ornitóptero. Então ele tinha a oportunidade de, se eu precisasse de uma mana específica, eu iria simplesmente atrás dessas cartas, né?
E eu acho que foi uma ótima jogada dele. Uma ótima jogada dele. Não sei se ele usava o Ginger Brute. Usava. Então, é bem parecido com essa. Eu usava o Cranial Plating também. Ele usava o Retrofeeder Foundry. Eu acho que não era necessário, né? Mas se fosse para usar. Não usava não. Quem usava o Foundry era o Neto, o Pimentel Neto tinha 4 na lista dele. A lista do Abadias era bem mais agressiva. Eu também não achei necessário, não acharia necessário. Sinceramente, eu acho que a lista deveria ser bem parecida com essa em algum grau. Mas é um deck fortíssimo, né, pessoal? Você pega o Affinity, que já quebrou 90% dos formatos na história, e coloca Mais de uma vez. Mais de uma vez. Coloca no Vintage, você tá aí, né, pronto para fazer a desgraça. E agora a gente vai para o último, né? O último cara que quebrou o formato agora, que usou uma Giganta como companheira. Eu nunca castaria ela, mas tá aí, né? Enfim, sobrou dinheiro. Eu vi ele colocar ela na mão contra o Affinity e morrer no turno seguinte. Então, né? Colocar ela na mão que eu tenho que fazer, né? E é isso. O deck é um monte de criaturinha e 8 cópias de criaturas grandes com Convoke que fazem sentido porque eles, né, ou dão card advantage ou simplesmente pumpam as criaturas. Mas assim, a verdade é que essas criaturas aqui, penso eu, não sei se você concorda com isso, até porque eu não joguei contra o deck especificamente, elas são até que irrelevantes para o deck funcionar, muitas vezes. Eu acho que os mais fortes são os jogos que ele começa com coisas do tipo Cool Dota ou Glypho Animation e mete criaturinha pequena e bate com o Reckless, né? Ou com o Guerrilheiro Goblin. O grande lance das criaturas grandes que tem Convoke é que elas trazem flexibilidade pro deck poder, ao invés de pisar no acelerador para te matar, ele tipo, passa para a próxima marca para ganhar gás. Né? Então, por exemplo, imagina uma curva assim: você faz um ornitóptero, aí você pega uma land e estoura o ornitóptero para fazer 3 tokens, tá ligado? Você já vai ter 3 criaturas. No turno 2, você pode fazer, por exemplo, o Bushwalker com ímpeto e bater 8. É uma coisa que ele pode fazer. Contra mim, e eu não acho esse o melhor draw. Contra mim, ele fez Mana, Traben Spector, que põe a ficha de a Clue, né? Ou então Mana e o Voldaren Epicure, que me dá um de dano e faz a Clue também. Aí na 2, ele estourou a pista ou a Clue, fez 3 tokens de Goblin, virou as 4 criaturas que ele tinha e a Mana e fez o Ranger of Eos. Ou seja, ele tinha um 4/4, 4 criaturas 1/1, e ele estava comprando 2 cartas dentro de 6, tá ligado? Qualquer carta que ele quisesse pegar, porque ele, como ele virou 4 criaturas, ele conseguiria pegar qualquer criaturinha pequena para continuar o gás dele. Contra mim, especificamente no G2 contra o Storm, ele fez o Elefante, que deu +1/+1 para todo mundo que convocou ele. Aí eu dei um Anger of the Gods no board dele. E para quem tá ligado na transmissão, eu falei que no turno 3 ele voltou batendo 9 com ímpeto. Ele fez o Traben Spectre e o Bushwalker. Então, se aqueles tokens estivessem na mesa, eu ia tomar mais 12 de dano. Tá ligado? Ou seja, 9 mais 12, né? Famoso 21. Então, eu ia morrer no turno 3, tá ligado? Então, ele apresentou esse clock múltiplas vezes. Eu acho que isso é vital pro deck existir. Porque, tipo, se ele só fizesse mana bicho que põe artefato, mana bicho que põe artefato, mana bicho que põe artefato, ia ser um deck que o power level um pouco baixo. Só que, e eu também não acho que se ele tivesse. Ele tem 8 cópias do Bushwalker, né? Eu também não acho que só ele fazer pra aqui 3 goblins e fazer o Bushwalker e bater 8 também é o suficiente. Porque você bloqueia uma criatura aqui, bloqueia outra criatura ali, você fica vivo. O problema do deck, na minha opinião, é a porra do Ranger of Eos. Tá ligado? Porque você possivelmente, se você fizer um Ranger of Eos full convoke, você vai conseguir pegar outro Ranger of Eos, tá ligado? E mais um Traben que vai deixar uma pista ali. Múltiplas vezes ele conseguiu estourar 3, 4 vezes para fazer os goblins e eu defendia. E ele acabava com 1 ou 2 tokens de pista. Então no começo do turno dele ele ia lá, pagava 2 manas, estourava uma pista. Eu pensava assim, pô, quando ele vai ser fraco, né? Ele começou o turno pagando 2 manas comprando uma carta. Aí ele descia um bicho pagando 1, virava os bichos que estavam na mesa e fazia um elefante dando mais uma pra todo mundo. Sacou? Então, tipo, todo turno do deck é relevante. Ou ele tá indo pra frente pra te matar, ou ele tá progredindo no plano de te matar no futuro, entendeu? Então é um deck extremamente proativo, é um deck que põe na mesa e fala I am the beatdown, bitch. Você vê que a lista dele, a lista que eu fiz desse deck no passado,
Você não vai lembrar, mas eu comentei com você quando esse deck fez resultado lá fora que eu tinha feito a lista dele. A diferença que eu achei genial do Luiz é que ele colocou 3 desse macaquinho aí que tem ímpeto, que também dá recursão pro deck, porque quando o macaquinho morre, você exila a carta do topo para você poder castar. Enxugou a quantidade de spells. A lista que estava lá fora, ela tinha 2 ou 3 cópias daquela carta que é uma branca e uma vermelha. Você pode fazer 2 goblins de speed, ou acho que dá mais um para as criaturas. E uma quantidade ok de espadas em arados, talvez 1 ou 2 também. As únicas mágicas que ele tem no deck são mágicas que explodem um artefato e fazem goblin. E o resto é bicho. Então o deck é extremamente agressivo, tem um sideboard bom, né, contra deck unfair, tipo Thalia, Dumping Sphere, né, ele falou que ele estudou 7 cartas contra o Storm, não precisou de nenhuma delas para ganhar de mim, né, porque o deck já apresentava um clock razoável, né, e botou agora o Katak aí, que eu tinha comentado com ele do Katak ser uma boa carta contra o Affinity, aí ele falou que eu comentei com ele lembrou que tinha em casa, né? O único problema do Katak é que também dá ataques nos artefatos dele, né? Mas como é uma criatura, eu prefiro o Katak do que uma spell, né? Que destrói artefato. Eu vi ele abrir. O curioso fato, o jogo que eu vi ele perder pro Affinity, ele abriu com encantamento de custo 1, que o Abadia só podia fazer uma mágica de criatura por turno, né? No caso, uma mágica de non-creature. E o Abadias desceu o Cranial Plating e foi isso. O Luiz morreu porque ele tentou ser reativo ao invés de ser proativo. No G3, no entanto, ele estava na play e matou o Abadias no turno 3, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse é um dos decks que exemplificam o que a gente vem falando na live toda, que é o clock do formato, quem é o beatdown. Vocês têm que entender o seguinte, galera. No Legacy, no Vintage, existem todas essas estratégias malucas, esses combos que você morre no turno 1, caralho. Só que no Legacy, no Vintage, existe uma coisa que se chama Force of Will. Isso é vital para a resiliência do formato contra os decks rápidos, né? Legacy ele é inteiramente ditado, inteiramente, o clock dele é inteiramente ditado pela Force of Will e pelo Daze. E hoje em dia pelo Force of Negation, né? Então são as cartas que o azul consegue ter para falar, não, o Zospel não vai ganhar hoje. Né? E o azul não é uma cor que tem que estar no deck só de controle. Né? Você tem cartas como Psychic Frog, Murktide Regent, né? Que são decks que conseguem, o Delver, né, conseguem mudar a marcha, né, muito rápido e controlam aquela mágica pontual que você tem com Force of Will, enquanto estão fazendo uma criatura, uma thread ali, um Delver, um Murktide, um Psychic Frog, depois quando vira a marcha você morre. O Value Vintage, galera, não tem esse luxo. A única carta dessas que eu falei que é jogável é o Daze, né, e o Daze não é uma carta barata, acho que ele custa R$18, tá ligado? Então o que isso quer dizer? O formato, ele tá meio horrível, né? Que não joga. Qual? Mana Tight? Foil. Ah, Foil tem que tirar uma ilha, né? Tem que tirar uma ilha e mais uma carta. Tem uma outra também que você pode descartar 2 ilhas da mão, que ela custa 3, que ela também anula. Essas cartas são super condicionais, né? Na verdade é que não joga, porque talvez jogue no Merfolk essa carta, mas, sabe, ainda muito... É um 3x1, né? Não vale a pena. É um 3x1. Então, tipo, é isso que eu só queria terminar aqui também com esse argumento, porque, tipo, até o Pauper tem um certo nível de restrição um pouco maior para decks de combo ou decks agressivos tão explosivos, porque o Daisy é muito proeminente nos decks azuis do Pauper, né? Propícia, anulas mágicas também. Então, tipo, a gente não tá vendo representatividade de deck mid-range que usa azul além do deck do Caio. O único jogador de control é o Inácio. Então, o que isso quer dizer? O agro tá comendo solto e o combo, eu acho que vai começar a comer solto agora, tá ligado? Então, tipo, o VV tem essa questão, saca? E é justamente por isso que eu fiz tantas listas e testei, conversei e olhei formato e os caralho, pra gente tentar ter um ambiente mais saudável, tá ligado? Agora a gente já tá vendo alguns decks aí correndo por fora, né? Tipo assim, decks que eu não consegui me ligar, que iam ter um clock tão rápido, estabelecendo uma base, né? Uma linha de pegada aí para o que tá sendo o metagame da loja. Então, tipo assim, você já consegue, você que tá vendo esse vídeo agora e tem interesse em jogar, você que tá vendo esse vídeo agora e tá compreendendo melhor o formato com essas explicações que a gente tá fazendo, a meta é essa, você tem que olhar pra meta. Porra, turno 4 tem que estar vivo. Ou turno 4 o oponente tem que estar morto, tá ligado? Tipo, que pra você estar vivo no turno 4, você tem que impedir ele de te matar no turno 3, entendeu? Então, é impossível fazer isso? Não, cara. Às vezes, um descartezinho no turno 1, uma inquisição de Kozilek que você dá, quebra as pernas do cara. Às vezes, um slot do Plowshares que você dá no paróquia, quebra a perna do cara, tá ligado? Às vezes, um terreno que você explode ali no Cloud Post,
tira 2 turnos do cara e ele não consegue mais colocar aquele turno. Agora a gente tem que pensar que o VV é um metagame extremamente proativo. Quem é o deck mais proativo, quem sofre menos com base de mana, quem tem mais facilidade e consistência em fazer as spells. Vocês pegam os decks que eu fiz resultado, o Dread e o Elf, decks extremamente consistentes em fazer o que eles têm que fazer. No turno 3 do Dread eu estava sempre com 14 zumbi na mesa, no 3 do Elf eu estava sempre com 14 Elf na mesa. Os decks são monocoloridos, o Dread é mono blue, o Elf é mono green, entendeu? Então eu não sofria com base de mana, o deck sempre fazia o que eu queria fazer, eu não interagia com o meu oponente. A minha interação era remover, porque eu sempre brinco no draft, né? A minha remoção era remover meu oponente, tá ligado? Então, o metagame está se moldando para isso. Que a gente entende que você ter resposta para tudo é impossível. Então, você vai se armar contra o Spells e vai morrer pro Boros Convoke. Você vai se armar para ganhar do Boros Convoke vai morrer pro deck de controle do Inácio, tá ligado? Então, metagame é isso. Eu tô gostando muito que o metagame na loja tá aparecendo. E eu vou dizer pela última vez que as pessoas que fizeram um mau resultado, eu incluso, tentem de novo. É muito importante você não abandonar uma lista só porque você se fudeu. Eu acho que o Storm tem potencial. Eu tenho só que usar todos esses argumentos que eu falei com vocês aí sobre turnos e tudo mais e tentar encaixar o Storm dentro desse clock, entendeu? Ver se eu consigo fazer isso, né? Se você fez um resultado ruim com o deck, não desista dele, tá ligado? Tipo, agora tenta entender se ele funciona em cima desse formato. Porque eu acho que é assim que vai passar a ser o formato daqui em diante. Exatamente. Pessoal, foi isso, né? A gente divagou um pouco sobre o meta da loja, né? Essa gigante aqui me quebra muitas pernas. Mas parabéns aí por vocês terem se empenhado. A gente viu uma melhora substancial na qualidade dos decks que tem jogado, principalmente na qualidade do gameplay dos players, né? Porque, por exemplo, o Xol Spells não é um deck fácil de pilotar. O Beans Affinity, você queira assim, queira não, tem que ter uma decklist bem feita para jogar, né, numa loja, num ambiente onde você tem, né, uma velocidade tão grande ou maior do que os Affinities conseguem dar. E outros decks como o Esper Control e até o Mono Blue Terror e o Storm são decks totalmente atípicos para estarem aqui, né? Então, assim, legal que está acontecendo porque dá de fato uma condição de variabilidade, né, do contexto global, só que ainda assim você vê que isso é Value Vintage no seu ápice, né? E eu acho que essa é a minha palavra final. Você tem alguma adição a fazer? Desculpa, tava vendo que o pessoal comentou que acho que a gente teve algumas quedas aqui na live, mas o vídeo vai ir pro YouTube depois. O Twitch está sendo bem consistente. Na outra semana parece que caiu algumas vezes. Tipo, deve ser queda de frame. Mas a gente está gravando o vídeo, a galera vai postar no YouTube depois. Já tá em 1h18 já. E é isso. E vem as próximas semanas da Liga. Essa quarta-feira agora vai ser normal, sem nenhuma adição, né? Então a gente vai ter uma queda de influxo de players, eu acho, por causa do evento do Commander. E é isso, galera. Valeu pelo comparecimento, valeu por estar explanando o formato para a galera. A gente está aprendendo. Esses vídeos que a gente faz são para isso, né? Para a gente estudar o metagame, para a gente confabular. Então fiquem à vontade para também comentar, né? Principalmente aqui no vídeo, mandar para a galera que quer assistir, que tem interesse também, que esse formato está sendo criado por nós. Então vamos continuar alimentando isso aí para todo mundo crescer junto. Valeu, Caião, pela call. E semana que vem tem outro vídeo show.